Oi, gente. Eu sou a Lívia, idealizadora do Mãe 2 em 1. Eu estou aqui com a Isabela Moscone. Ela é médica, psiquiatra. A gente tinha combinado dela fazer uma palestra sobre depressão pós-parto, mas ela teve alguns imprevistos com os vídeos dela. Então a gente resolveu fazer um hangout para, mesmo assim, não deixar vocês sem informação sobre a depressão pós-parto. Tá bom? Eu vou deixar a Isabela se apresentar para vocês e falar desse tema para vocês também. Isa, você pode se apresentar, fica à vontade. Obrigada, Lívia. Bom, meu nome é Isabela, eu sou médica, como a Lívia disse, eu sou residente de psiquiatria e a Lívia me chamou para conversar um pouquinho, né, para fazer uma palestra, hoje vai ser em forma de conversa, sobre depressão pós-parto. É, Primeiro eu queria agradecer a Lívia por ter me convidado. Eu gosto muito desse tema, é um dos temas que eu mais gosto de mexer na psiquiatria, que é o tema depressão. E pela tua sensibilidade, Lívia, de falar de um tema desse, que hoje depressão é um tema ao mesmo tempo muito falado, mas pouco compreendido. Muita bobagem se fala ainda a respeito disso. E por ter chamado a atenção da depressão pós-parto, que é um quadro muito prevalente, tá, em todo mundo, mas no Brasil também, e tem poucas informações, poucos cuidados, gestantes e puérperas não são diagnosticadas por falta de informação. Então, eu fico muito feliz de poder falar desse tema aqui. Eu acho que não tem como a gente falar de depressão pós-parto sem falar um pouquinho de depressão. Mesmo porque a depressão pós-parto, ela vem de mulheres gestantes que já tinham depressão antes, tanto na gestação, como mulheres que já apresentaram episódios de depressão, mesmo fora da gestação, tá? Então, para você ter uma ideia, 70% das mulheres que desenvolvem, que ficam com depressão pós-parto, elas já tinham depressão antes, lá na gestação, mas não foi identificado, tá? Então, a depressão hoje é uma doença muito prevalente, a depressão de forma geral, tá? Não só a depressão pós-parto, é uma doença muito prevalente. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que existam hoje 350 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo. Em 2020, ela vai ser a segunda causa de incapacitação no mundo. Então, ou seja, não tem como não dar atenção, não tem como a gente ficar achando que depressão é bobagem, é coisa de preguiçoso, é coisa de fracassado, não é doença. Tudo isso é um monte de mentira, tá? A gente precisa dar atenção sim à depressão. Outra coisa também bem importante que eu sempre falo é que a depressão ela é super democrática. Independe de escolaridade, independe de nível socioeconômico, independe de idade, de sexo, apesar de ser mais prevalente nas mulheres, tá? E é muito interessante que nas mulheres ela é mais prevalente bem é uma proporção de 2 para 1 entre mulheres e homens, mas bem no período reprodutivo, né? Depois que a mulher menstrua até a menopausa. E eu falo isso porque a hora que eu for falar algumas das teorias do porquê que acontece a depressão, que está muito ligado aos hormônios, né? A oscilação hormonal da mulher, é interessante chamar a atenção para isso. Outra coisa também que é bem interessante, quando eu fui fazer um trabalho sobre a depressão há um tempo atrás, eu descobri que a principal causa da depressão ser tão subdiagnosticada e tão subtratada, e isso vale bem para a depressão pós-parto e para a depressão na gestação, é o estigma. Tanto o estigma que essa doença tem, quanto o autoestigma, né? A pessoa, ela não está se sentindo bem, mas ela tem vergonha de falar. Quando a gente fala de depressão pós-parto, isso é muito verdade. As mulheres têm vergonha de falar, têm vergonha de se queixar. Porque tem aquela cultura que gravidez é sempre uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa muito bem-vinda, uma alegria. E não é bem assim para todas as mulheres, né? Verdade. Muitas gestações não são planejadas, não são desejadas. A mulher não conta com apoio socioeconômico, com apoio familiar, com apoio de companheiro, né? Então, isso acaba causando
E ainda nesse período, diversas transformações no corpo da mulher, transformação física, transformação psicológica, muitas alterações hormonais. Então, a vergonha das mulheres em falar sobre isso é uma coisa que prejudica muito o diagnóstico e, né, um tratamento. E isso vem desse estigma, né? Você é mãe, né, Lívia? Você Com, sabe bem essas mudanças que ocorrem com com as mulheres. certeza. Todas essas transformações e conflitos internos, né? E não, existem diversas teorias. Hoje a psiquiatria ela está numa fase de muita pesquisa, ela está numa fase muito genética e epigenética, procurando muito as alterações que ocorrem no corpo nos transtornos mentais. E os estudos na linha da depressão são muitos, tem bastante coisa falando sobre isso. Mas é importante dizer que nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas descobertas, não existe um ponto final em nada disso. Né? Então já se descobriu muita coisa, mas não existe um motivo, a depressão ocorre por isso, depressão pós-parto ocorre por esse, não existe, é um conjunto de fatores. A psiquiatria, a mente humana, o corpo humano é uma coisa bem, o cérebro é uma coisa muito complexa, né? Então é importante dizer que não existe um caminho só, e eu vou falar um pouquinho, só para dar uma noção, porque eu também não vou ficar entrando em termos muito médicos, em termos muito científicos, do porquê que acontece. Hoje tem uma tendência muito grande a se acreditar que a variação hormonal da mulher, tanto do estrogênio quanto da progesterona, a gente já sofre isso todo mês, né, Lívia? Quem é mulher sabe, sente na pele as alterações, tanto físicas quanto mentais e emocionais que o período da menstruação ele traz. Ele traz porque ocorre uma mudança de humor, uma mudança de hormônios. Na gravidez, então, é uma readaptação total do corpo da mulher àquela condição, né? Então, e parece que existe uma certa sensibilidade de determinadas mulheres a essas alterações hormonais normais, tá? Isso explica muito da síndrome pré-menstrual, do transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma outra condição um pouquinho mais grave que a síndrome menstrual, e explica muito da gestação. Na gestação a gente tem uma grande quantidade de hormônios, de estrogênio e de progesterona, que são os dois hormônios sexuais femininos principais, e parece que a produção de serotonina, ela vem inversamente a esse aumento do estrogênio e da progesterona. Hoje a gente sabe que a serotonina não é o único hormônio que está envolvido com regulação de humor e de comportamento, tá? Não é. Mas é o mais falado, né? A dopamina também, a nora também, tem vários hormônios. Mas essa baixa de serotonina, essa baixa desses hormônios que são responsáveis por controlar o humor e o comportamento, parece que é uma das coisas que estariam envolvidas nesse período na gênese da depressão, tanto gestacional quanto a depressão pós-parto. Fora os fatores, né, psicossociais que a gente comentou aqui. O principal, por exemplo, os principais fatores de risco. Isso é bom para quem também acompanha essas gestantes e acompanha essas puérperas. Principais fatores de risco para a depressão pós-parto é a história de depressão pós-parto anterior, é a história de depressão independente de ter sido na fase gestacional, na fase de pós-parto, história familiar de doenças psiquiátricas, mulheres menores que 16 anos, e a gente tem um índice de gravidez na adolescência bem grande, conflitos conjugais, conflitos familiares, características da personalidade. A gente sabe, cada pessoa ela reage de uma maneira aos eventos da vida. Então, tem pessoas que têm uma personalidade mais frágil. Claro, não necessariamente que a pessoa tem uma personalidade mais frágil, ela vai desenvolver um quadro de depressão, mas não deixa de estar mais suscetível a esse quadro. Então, acho isso importante para os familiares, para os amigos, para quem acompanha, se atentar a essas principais causas que podem desencadear uma depressão pós-parto. Bacana, Isa. Você estava falando disso. Eu acho bacana até, como você já falou de algumas características, você citar também a diferença entre a tristeza,
a tristeza que é comum e quando não é tristeza e é uma depressão, porque às vezes tem gente que não está depressivo, só está triste, não está bem naquele dia e acha que, estou depressiva, e não está. Enquanto tem gente que já está entrando num quadro de depressão e acha que não, que só está triste, que só não está bem e que vai passar e não consegue fazer essa diferenciação, talvez para pedir uma ajuda médica, entendeu? E aí, Entendi. como que essa pessoa ela pode diferenciar isso? Tá. Isso eu acho que é a parte mais importante de tudo o que a gente está falando. É que existe mesmo essa confusão a qualquer tristeza, depressão, como se a tristeza hoje em dia não fosse uma coisa normal, né? Não fosse um evento normal e que acontecesse na vida de todo mundo. Eu acho que, no caso específico até das mulheres, Lívia, as mulheres, elas exercem, não é um duplo papel, não é um triplo papel, é né, uns 4, 5 papéis, de ser mãe, de ser esposa, né, talvez, de trabalhar fora que tem esse incentivo, tem que ter sucesso, tem que ter carreira, tem que cuidar da minha casa. Então, além de tudo isso, esse papel em cima da mulher, tem essa pressão em cima de todo mundo, né? Todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro, todo mundo tem que ter sucesso o tempo inteiro, né? Essa cultura um pouco distorcida. Isso contribui muito para essas informações distorcidas que a gente tem a respeito da depressão. Como é que faz o diagnóstico de depressão? No caso, tanto gestacional quanto pós-parto, tá? São os mesmos critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico de depressão numa pessoa fora da gestação ou fora do pós-parto. A diferença é que a mulher estará na gestação ou estará no pós-parto. A gente chama esse período inteiro de periparto, tá? Então, é aquela pessoa que está com o humor mais deprimido, que está com uma perda de interesse importante em atividades do dia a dia, atividades que antes eram interessantes para ela, tá? Tem na gestante, na puérpera é um pouquinho mais difícil esse termo, mas existe a perda ou ganho de peso, o excesso de sono ou a falta de sono. Existem vários critérios que eu estou citando, tá? Mas não precisa de todos esses critérios para dar o diagnóstico de depressão, tá? Depois no finalzinho eu vou falar isso. Existem os pensamentos de morte, né? A gente chama, ou então até a ideação suicida, que é quando a pessoa ela faz, né? Ela pensa num plano de morte. Existe uma fadiga ou uma agitação psicomotora. O que é importante o que diferencia isso, todas essas coisas, de um quadro de tristeza normal. Todos esses sintomas, eles têm que estar presentes na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos 2 semanas, tá? É assim que a gente diagnostica, é assim que a gente classifica a depressão. Todos esses critérios que eu falei, na verdade, o DSM, que é o manual diagnóstico que a gente usa na psiquiatria, que ele é feito pela Sociedade Americana de Psiquiatria, ele coloca como 5 sintomas desses, tá? Mais isso que eu falei, durante 2 semanas. Ninguém tem que se preocupar, nenhum familiar, nenhum amigo, nenhuma pessoa que está convivendo com essa gestante tem que se preocupar em fazer o diagnóstico, não. É perceber esses sintomas, essa labilidade emocional, essa tristeza, essa falta de energia, excesso ou perca de sono, e levar até um médico, até um psiquiatra, procurar a ajuda de um especialista, tá? Então, ninguém que não seja médico tem que fazer o diagnóstico de depressão. Então, chamar atenção quando isso começa a durar muito tempo, no caso mais de 2 semanas, e isso também, esses sintomas, eles têm que atrapalhar, eles têm que interferir na vida da pessoa, tá? Ou no trabalho, ou na vida pessoal, ou em qualquer área que seja importante na vida de uma pessoa, tá? Esses sintomas têm que interferir. Então, muito importante isso. Percebeu, tem que levar até, não se preocupe em fazer diagnósticos, deixe o diagnóstico pro especialista fazer, mas tem que ficar atento a isso. É uma coisa importante, Lívia, até 60% das puérperas, o que a gente fala, o que é o puerpério, né? Nos livros de obstetrícia não existe, eles não concordam entre si no tempo exato, mas é mais ou menos de 6 a 8 semanas, esse tempo de 6 a 8 semanas depois do parto, tá? Existe um quadro que
atinge até 70% das mulheres, que é chamado de disforia pós-parto ou blues puerperal. O que é isso? Geralmente inicia em torno do terceiro dia pós-parto e dura durante umas 2 semanas, 14, 15 dias no máximo. Ele é um quadro benigno, ele é autolimitado, tá? Ele vai se resolver espontaneamente e a principal característica dele é o choro. Tá? Então, a mulher se apresenta mais chorosa, ela apresenta uma labilidade emocional mais intensa, ela pode apresentar uma certa irritação, uma certa hostilidade com os familiares, com quem aparece, né, com as pessoas da convivência dela, mas em nenhum momento ela deixa de se interessar por aquele bebê, ela deixa de amamentar o bebê, ela deixa de fazer o que ela precisa fazer. Tá? E em torno de 2 semanas esse quadro melhora, tá? Então isso é muito comum, 70% das puérperas apresentam esse... Pode E, falar. e esse quadro que você está falando não é considerado depressão, então, Não, né? ele não é considerado depressão, a gente chama de disforia pós-parto ou blues puerperal. Depois dessas Entendi. 2 semanas, esse quadro pode continuar, não é tão comum, mas ele pode continuar e daí sim vira uma depressão, quando passa desse período. Ou então, quando nessas 2 semanas os sintomas são mais intensos. A mulher, ela para de se interessar por aquele bebê, ela não quer amamentar, ela se torna, essa hostilidade se torna mais grave, essa irritação, um certo isolamento, tá? Quando esses sintomas são mais graves. Aí a gente já caracteriza a depressão pós-parto, tá? Que não é, que daí já é um número bem menor. Como eu falei, ninguém tem que se preocupar em diagnosticar, tem que ficar atento, saber que existe essa condição nas primeiras 2 semanas, que é normal, tá? É uma readaptação do corpo da mulher de tudo que aconteceu na gestação para tudo o que era antes da gestação. Então é uma fase muito ativa, muda muito o hormônio, muda muito a parte física, então é normal uma certa labilidade emocional. Tá? Quando isso se torna um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais grave, ou passa desse período de 2 semanas, aí que a gente classifica como depressão pós-parto. Existe um quadro muito raro, mas eu acho importante, já que a gente está citando, acho muito importante citar também, que é a psicose puerperal, tá? A psicose já é um quadro que se desenvolve de maneira mais abrupta, e a gestante, ela vai apresentar, a mulher vai apresentar delírios, alucinações, tá? É um quadro muito grave, tá? Tem que ser procurada ajuda imediata, porque tem um risco de suicídio e de infanticídio muito grande. Mas o quadro é raro. Mas eu acho que já que a gente está falando, vale a pena só citar, tá? A depressão pós-parto, ela vai ser como a depressão fora desse período, né? Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. Então, tem que ficar atento e procurar ajuda médica. Nenhuma depressão moderada grave, mesmo que não seja uma puérpera, a gente tem que ter muito cuidado com essa pessoa, né? Agora, ainda mais puérpera que a gente está falando que envolve uma terceira pessoinha aí no meio, que é um bebê, né? Entendi. E eu até esqueci de falar, agora que eu falei do bebê, é tão importante esse conhecimento e esse apoio a essas mulheres, porque essa depressão de leve, de moderada a grave, nas mulheres, ela está ligada, foram feitos alguns estudos, a um risco maior de prematuridade, a um risco maior de atraso no desenvolvimento infantil, a baixo peso ao nascer, ou seja, não afeta só a mulher, afeta também, pode afetar também a criança, né? Por isso que a gente tem que ficar muito, muito atento a esses quadros de depressão. Entendi, Isa. E uma outra dúvida, Isa, é quando essa mulher ela se encontra no quadro de depressão, qual é o melhor profissional para fazer esse tipo de tratamento? É a psicóloga? É a psiquiatria? Um conjunto de ambos? O que é recomendável? Quando que esse tratamento é necessário ser incluído alguma medicação? Ou quando esse tratamento pode ser feito sem medicação? Entendeu? Tá. Isso é muito importante também. A depressão, os transtornos mentais, como doenças complexas, geralmente eles precisam de um acompanhamento multiprofissional, né? Um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento de psicólogo.
O que que acontece? Um erro muito comum. Nem toda depressão, quando ela é de moderada a grave, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser seguida por um psiquiatra, tá? Essa parte de tratamento, de medicação, eu não posso, assim, não fica muito bacana a gente falar quando tem que entrar, quando não tem. Isso tem que ser avaliado individualmente. Não tem um critério que eu possa falar a partir disso é medicação, a partir disso não é. Não, preciso de uma consulta, preciso conversar com um especialista e lá decidir. Cada pessoa é muito única, cada pessoa responde muito diferente ao tipo de tratamento. Então, durante a consulta, durante a procura do especialista, aí vai se decidir pelas características, se é um tratamento, uma medicação mais leve, quem que vai acompanhar essa gestante. Mas quadros mais graves de depressão tem que ser de moderado a grave, tem que ser acompanhado por um psiquiatra. Então, o que que eu sugiro? Que ainda mais a gestante, que é um período tão delicado da vida da mulher, já está com acompanhamento, geralmente elas estão em pré-natal, né, fazendo acompanhamento com o ginecologista, com o obstetra, procurar um profissional de confiança, né, um profissional que conheça, procurar um psiquiatra para poder olhar bem esse quadro, para poder fazer um diagnóstico bem feito e ver quem que vai poder acompanhar, se vai ser com o psiquiatra mesmo. Nessa fase gestacional é importante, porque tem muita coisa, muita medicação que as mulheres não podem tomar, né? Uma fase mais delicada. Então, eu sugiro um acompanhamento. E depois, com o tratamento, com o desenrolar do quadro, não é toda depressão que vai se resolver com terapia, uma depressão grave. Não vai se resolver a princípio com acompanhamento de terapeuta, mas o acompanhamento psicológico ele é fundamental. Depois de um primeiro momento, né, quando a depressão vai se tornando, vai começando a melhorar, é fundamental sim. Eu, Lívia, como a residente de psiquiatria, desde antes de eu entrar, eu gosto muito desse acompanhamento multiprofissional. Eu acho isso muito importante na psiquiatria. Esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento terapêutico, né? As pessoas confundem um pouco, não é todo psiquiatra que faz terapia, tá? A gente sai sem fazer terapia. São alguns psiquiatras que também se especializam nessa parte de psicoterapia. Então, às vezes, a pessoa precisa de um acompanhamento terapêutico e não vai ser o psiquiatra que vai dar. O psiquiatra vai cuidar mais da parte da medicação mesmo, do acompanhamento. Eu acho que na fase gestacional, por ser delicado, na fase do pós-parto, o ideal seria a procura de um profissional médico para poder fazer um diagnóstico bem preciso e daí seguir com o tratamento. Se possível, um acompanhamento dos dois profissionais, né? Talvez um psicólogo Sim, e um sim. psiquiatra, né? Eu acho muito Para que essa importante. mãe tenha segurança, né? Dessa trajetória aí da gestação até o pós-parto, né? Porque o acompanhamento psicológico, ele acontece mais vezes, né, do que o acompanhamento psiquiátrico. E eu acho que nessa parte, tanto a gestante quanto a puérpera, ela está precisando de um apoio. Esse é um dos principais pilares do tratamento, é um apoio familiar, um apoio profissional, ela precisa de apoio nesse período. Então, eu particularmente, eu gosto muito e do apoio psicológico. Eu acho que ele é super importante e válido sim, tá? É que existem só certos casos que são mais graves que daí os próprios psicólogos eles encaminham para o psiquiatra. Quando eles veem que o quadro é mais grave, às vezes não procuram um psiquiatra ainda, eles fazem isso. Então, Isa, eu queria saber. Nossa, a minha filha está chorando lá atrás. Eu queria saber. É com bastante realidade que a gente está falando disso, Lê. Pois é, né? Eu queria saber como que uma mãe que depende do SUS, por exemplo, da rede pública, como que ela pode ter acesso a esse tipo de tratamento psiquiátrico? Tá. Como é que funciona, Lívia, dentro do SUS, o acompanhamento de uma gestante, principalmente, né? Vai ser feito pré-natal, ou com um ginecologista obstetra, ou vai ser feito nos PSFs, que são aqueles programas de saúde da família, vai ser feito com o clínico responsável por aquela unidade de programa de saúde da família, tá? Geralmente é assim, os casos que são complicados, que são considerados gestação de alto risco, eles são encaminhados
pro ginecologista, especialista em alto risco, que vai cuidar dessas gestantes. O que eu aconselho para as mulheres que fazem uso da rede pública é não terem vergonha, tá, de expor aos seus médicos, quem quer que estejam cuidando delas, sejam o clínico responsável pela unidade, seja o ginecologista mesmo do posto de saúde que cuida, cada cidade, cada bairro funciona de uma maneira, que não tenham vergonha de expor o que elas estão sentindo, tá? Como eu falei, a principal causa de subdiagnóstico e subtratamento é o estigma, tá? E é o autoestigma também. Então, não tenham vergonha de expor, de falar o que está acontecendo, para que elas possam ser, se for um quadro mais leve, elas possam ser cuidadas e acompanhadas pelos próprios clínicos, pelos próprios ginecologistas, e em casos mais graves, elas sejam encaminhadas a um especialista, elas sejam encaminhadas ao psiquiatra. A gente tem um problema hoje de saúde no Brasil, e psiquiatra na rede pública, em alguns lugares, o acesso é um pouquinho difícil, às vezes pela falta de profissional. Mas, como eu disse, existem quadros que podem ser acompanhados pelo ginecologista obstetra ou pelo clínico. Então, eu acho que o principal conselho é não ter vergonha de se expor, de falar o que está acontecendo, de falar o que está sentindo, tá? Ah, bacana, Isa, bacana. Você pode dar continuidade aí no seu Bom, eu material. acho que eu dei uma pincelada em tudo. Falar de depressão, depressão gestacional, depressão pós-parto, a gente pode ficar alguns dias para falar tudo que está saindo a respeito. Principalmente falar de depressão em mulher, né? Que a gente teria vários fatores aí para discutir o porquê que afeta tanto as mulheres. A gente teria fatores sociais, fatores culturais, a sociedade, o mundo do jeito que está funcionando hoje. Eu acho que o mais importante são as mulheres e os familiares, quem acompanha essas mulheres, saberem aqueles principais sintomas que eu citei. Como eu disse anteriormente, não se preocupar em fazer diagnóstico, deixar isso para o especialista, ficar muito atento, tá, nesses sintomas. A depressão, quando ela é pós-parto, ela é sempre mais grave do que em qualquer outra fase, tá? Quando a depressão é em adolescente, ela mais ou menos em torno de 2 vezes pior em adolescentes do que em mulheres mais velhas. Então, quem cuida de adolescentes, quem lidar com esse público, quem tem gestantes adolescentes, ficar mais atento ainda, tá? Os fatores de risco que eu citei, os mais importantes, a história prévia de depressão pós-parto, eu acho que é importante a falta de apoio familiar, a falta de apoio conjugal, o desemprego, abaixo de 16 anos, são pontos e dados muito importantes para ficar atento mais a isso. Eu fico à disposição, Lívia, que a gente não tem um tempo muito grande para discutir todos esses pontinhos em pormenores, então eu fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Eu não posso fazer consultas à distância, né? Mas a gente sempre está aberto, sim, para poder esclarecer algumas dúvidas, para fazer uma orientação para essas pessoas. Até como eu acabei de falar, como o acesso ao psiquiatra às vezes não é tão fácil, né? Então, eu acho que isso que você está fazendo aqui é de uma importância muito grande, né? Tem um monte de mulheres que, se não assistiam isso aqui, não iam ter essa informação, não iam fazer a menor ideia. Então, por isso que eu me coloco à disposição, porque eu sei a importância que tem esse tema. Eu comentei com você agora há pouco que eu atendi essa semana mesmo uma gestante, né, no ambulatório nosso de depressão. É uma depressão grave e eu tenho noção do quanto é um quadro delicado. É muito delicado, é muito sofrido. E então, obrigada de novo por você estar trazendo essa oportunidade e estou me colocando aí à disposição. A gente comentou também, você perguntou, no Brasil não tem muitos serviços especializados. Existem alguns serviços, sim, especializados em gestação pós-parto, tá? Aonde eu estou fazendo a residência, nós estamos programando de abrir um ambulatório especializado em depressão pós-parto, né? E depois que isso for aberto, vai ser divulgado, tal, até conto com você nessa divulgação, mas por enquanto é procurar o psiquiatra mesmo e eu fico aí à disposição se alguém quiser conversar, se alguém precisar de alguma orientação.
Isa, obrigada. Obrigada a você por ter aceitado esse convite, de trazer um pouquinho Imagina. do seu conhecimento para as mães, né? Porque realmente eu, quando passei a fazer parte de grupos fechados, né, de mães em redes sociais, eu percebi muitas mulheres relatando, né, quadros de depressão pós-parto. Isso foi uma coisa que me preocupou, então eu achei muito relevante trazer esse tema, sabe, para que as mães possam ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso e depois quem quiser se aprofundar nisso também. Sim, Obrigada aí pela sua imagina. participação. Vamos manter contatos e vamos ver o que as mães também vão achar. E de acordo com a demanda delas, qualquer coisa a gente marca um segundo hangout, Claro, com certeza, isso entrevista. seria muito bom. Vamos ver o que que vai ser a resposta, o que ficar em dúvida. Quando você quiser, a internet colaborar, né, Lívia? Quem não sabe dos É verdade. bastidores da gravação. Então, nossa, numa boa. A gente pode falar sobre vários temas. É só você me pedir, que eu gosto muito de poder discutir, de poder tirar isso do meio médico e trazer isso para o meio não médico. Acho isso muito importante. Então, estou à disposição. Tá ótimo, então, Isa. Super obrigada. Tá, um beijão. Eu vou Beijo. lá cuidar da minha filhota aqui também. Tá bom. Vai lá, Tchau, Lívia. tchau. Tchau, Lívia. Um beijo.